Na noite de sábado e madrugada de domingo, o Boi Bumbá Garantido e o Boi Bumbá Caprichoso fizeram a apresentação da segunda noite de Festival de Parintins. A Pop Norte acompanhou, anotamos algumas coisas e assim como na resenha passada, viemos trazer a nossa percepção sobre essas apresentações. Lembrando mais uma vez em todas as resenhas que a gente acompanha pela TV e a nossa percepção é bem diferente de quem tá na arena. Então se deixarmos passarmos alguma coisa é por causa disso. O Boi Caprichoso iniciou sua apresentação neste sábado, abrindo com o seu subtema Kizomba, a retomada pela tradição. E na sua entrada ele usou aquelas projeções que ele sempre usa e cara, que jeito maneiro de usar uma projeção. Projetando toda uma beira de praia com Edmundo andando e logo depois vindo um módulo de barco para falar sobre a chegada dos negros no Brasil. E a forma que o Boi Bumbá Caprichoso também usou as luzes cênicas também foi maravilhoso. Foi uma entrada esteticamente muito organizada. E depois do toque do Marujeiro Bacuri e toda aquela entrada de galera, a gente entrou no nosso primeiro item, que foi a figura típica regional Poranduba. E meus amigos, cara, Poranduba foi aquele momento em que a gente só aumentou o volume da televisão e curtiu a música. Cara, que execução deliciosa daquela música. A execução daquela toada foi muito boa. Eu achei a execução dela melhor do que a toada Magés de ontem. Aquele saxofone sendo tocado deu um toque muito foda. A alegoria também era muito bonita, mas a gente sabe que teve problemas naquela alegoria, que uma daquelas partes que era para subir, ela não subiu porque ela estava quebrada. Um detalhe muito legal era a projeção em laser, que estava fazendo uma projeção de boto em cima da alegoria, era um negócio muito maneiro. Apesar dos problemas alegóricos que eu acabei de falar aqui, foi um momento muito bom. E um momento que se deu com a aparição da Sinhazinha Valentina Cid, que estava com um vestido muito bonito hoje e fez uma apresentação muito boa, fazendo uma transformação na sua chegada de Vitória Regia e bailou durante todo o momento ao lado do Boi Bumbá Caprichoso, que é muito bom. Falando do Boi Bumbá Caprichoso, eu não sei como é que os jurados vão reagir, mas nesse momento da Poranduba apareceu vários bois ao mesmo tempo. Tinha o Boi Bumbá Caprichoso no chão, tinha um Boi Bumbá Caprichoso descendo em cima de outro Boi Bumbá Caprichoso, que era o bonitão. Tinha mais outro Boi Bumbá Caprichoso chegando ao mesmo tempo com a Valentina Cid. E até onde eu sei, só se pode só um boi na arena. E naquele momento tinha quase 3. Não sei se deu algum problema na hora do julgamento, mas fica anotado isso daqui. Indo para o nosso próximo tópico, a Marcela Marialva teve uma ótima evolução. Eu achei ela bem mais leve, bem mais solta, eu achei ela melhor na segunda noite do que na primeira. Ela teve uma evolução ao decorrer das noites. E ela evoluiu com um pupurri de toada muito bom, que é algo que vai marcar a segunda noite do Caprichoso. E indo pro nosso próximo tópico que nos chamou a atenção, foi o verso do Caetano Medeiros, que sinceramente eu não esperava que ele fosse mandar esse verso, porque esse verso que ele mandou outro foi o verso que ele mandou no ensaio técnico de terça-feira, e pelo peso do verso, pelas palavras que ele usa no verso, eu achei justamente que ele só ia usar naquele ensaio, mas não, ele trouxe na noite de ontem. E é um verso muito forte que levantou a galera. E outro verso que ele também usou foi o verso do Bodó, um dos seus últimos versos na apresentação, que foi um verso muito maneiro também. O nosso Caetano Medeiros está se mostrando um ótimo amo para quem duvidou dele nessa pré-temporada. Indo pro nosso próximo tópico, a vaqueirada também linda, com bastante espaço para evoluir, algo que não vai acontecer no próximo boi que a gente vai falar daqui a pouco, mas lanças muito bonitas e ornamentadas, muito bem coreografadas. A vaqueirada ontem fez o seu papel e com certeza deve ter gabaritado. Indo para o nosso próximo tópico, a gente vai para um dos momentos mais fortes de arena do Boi Bumbá Caprichoso, que foi Entre Flechas e Fugis, uma coreografia indígena. Uma das coisas que chamou nossa atenção foi os módulos usados na arena, e que uma que me pegou muito foi o módulo que estava içado em cima da arena, que era um pássaro de ferro. Eu achei muito foda o conceito que eles usaram de pássaro de ferro, que é como os indígenas na época que ainda não tinham contato chamavam os aviões que sobrevoavam as aldeias. E como eles nunca tinham visto esse tipo de tecnologia, eles chamavam os aviões de pássaro de ferro. E nesse modo específico eles pegaram esse conceito e fizeram um pássaro gigante com
com forma de avião, com a cara de pássaro e hélices nas asas, e no corpo do pássaro também com várias janelas assim do lado. Eu achei aquilo a coisa mais genial que aconteceu ontem. E outra coisa que também foi usada antes da coreografia foi o texto do Cálice, que é uma música conhecida do Chico Buarque, feita na época da ditadura militar. E essa música foi tocada enquanto o pajé enfrentava as tropas da ditadura. E o módulo central que estava no chão atrás da coreografia, o formato dele lembrava muito um monumento que tem lá em Belém, que é o Monumento da Vergonha, que foi feito para lembrar o massacre de Serra Pelada. E o jeito que ela foi feito lembrava muito esse monumento. Um dos módulos mais fortes que tivemos na noite de ontem. Falando dos povos indígenas, eles preencheram muito bem a arena e fizeram um momento muito bom. E falando em melhor momento, a gente vai passar para nossa cunhamporanga Marciele Albuquerque, que pelo segundo dia seguido fez uma ótima apresentação. Ela veio muito forte e veio ao som de 3 toadas de cunhã que são muito porradas. A indumentária que a Marciele veio na noite de ontem veio muito bonita e veio com umas cores bem diferenciadas, cores que eu mesmo não me lembro de ter visto ela usando em outros festivais. Foi uma ótima apresentação. Vamos passar para o nosso próximo top. Falando em coisas que quase nunca se vê, a gente vai para a lenda amazônica de Alex Salvador e meus amigos. Que alegoria gigantesca, muito grande. É uma alegoria que quase toma todo o espaço da arena. Um absurdo de gigantesca, um absurdo de bonita. Cara, isso pra quem assistiu na arena deveria ser algo, tá ligado? O Alex Salvador botou a assinatura dele, cara. Que alegoria sensacional. E a alegoria ainda teve uma transformação que segundo diz a história, o Sakaka Merandolino, depois que morresse, ele queria ser jogado aos rios para poder virar uma cobra. No caso dele, isso não aconteceu, só que na lenda a gente consegue ver que o Merandolino cai no meio da alegoria e vira uma cobra gigantesca, que a alegoria abre e ela começa a levantar e fica mais alto que o Bombódromo. E esse foi um momento mais absurdo que aconteceu na noite de ontem e lembrou muito o Cativo do Júnior de Souza de 2017 e lembrou também o conceito inicial da Dona da Noite, que era para ter um rabo daquele gigante também. Acabou não acontecendo. E um momento gigantesco trouxe uma item gigantesca, que foi a nossa Cleise Simas, arrebatadora de 2024, voltou na noite de ontem. Ela fez a sua evolução de forma gigantesca na noite de ontem. Jogou capoeira, encantou a cênica na passagem dela de uma cabine para outra, fez uma apresentação irreparável. Cara, a Cleise Simas ontem veio sensacional e performou muito melhor do que na noite passada. Cleise Simas foi a melhor rainha do folclore na noite de ontem. Indo para nossa próxima anotação foi as Tuxauas, que teve uns capacetes muito bonitos e muito melhor na metade do que na noite de ontem e fizeram uma boa apresentação. A nossa próxima anotação que temos aqui são os povos indígenas e assim foi um dos momentos, do Caprichoso. Não teve tanto impacto. Uma parada que me deixa meio assim, tá ligado? Foi que reeditaram a maior toada da história do Boi Bumbá Caprichoso só pra fazer um momento de erguer uma galera no guindaste e dar uma volta por aí, tá ligado? Não precisava daquele momento. Povos indígenas foram bastante ofuscados naquele momento e meio que não teve o impacto esperado naquela noite. Então, os povos indígenas do Boi Bumbá Caprichoso e aquela reedição de Hacking foi um dos momentos do Boi Bumbá Caprichoso que pra mim passou bem batido. Indo para o ritual do Boi Bumbá Caprichoso, que fechou a segunda noite dele, a gente vai para Itigãs, que era uma alegoria bastante grande. Tinha a central dela, o rosto dela girava em 360, mas não como aquela alegoria dos povos negros da Amazônia. Uma alegoria que prometia bastante, que falava das cachoeiras das 7 quedas, de toda aquela história das Itigãs, mas que faltou alguma coisa nela pra dar aquele punch, tá ligado? Ela teve um módulo erguido que perdeu muita força justamente por causa da Merandolino, que fez exatamente a mesma coisa. Então ela não gerou tanto impacto quanto esperado, faltou aquela parada, tá ligado? Então, e tivemos mais uma mudança de letra, que foi o refrão, que foi trocado o Marcha Wacomoran pra Marcha Munduruku. Mas enfim, resumindo tudo, esse foi um ritual do Caprichoso que não teve tanto impacto. Mas uma coisa que teve impacto e que se mostrou muito melhor a cada dia que passa é o pajé Eric Belton, que fez uma apresentação arrebatadora na noite de ontem. Ele veio com muita força, muita garra e com muita vontade de ganhar seu item, e o pajé foi um dos pontos altos na noite de ontem.
Eric Beltrão, parabéns, o senhor fez uma apresentação foda, irrepreensível. E passando todos os pontos do Caprichoso de ontem, a gente vai dar uma resumida em tudo. A segunda noite do Boi Bumbá Caprichoso foi bem melhor do que ontem, principalmente na lenda amazônica, que foi gigantesca, foi o maior ponto alto da segunda noite do Boi Bumbá Caprichoso. A gente teve alguns pontos que foram as peças alegóricas que se quebraram, como o próprio olho da Poranduba, que aquele LED não funcionou direito, os 3 caprichosos na arena, a alegoria da Poranduba que não subiu por ter quebrado, as cobras de Tigãs que acabou quebrando uma mandíbula delas, o fogo na alegoria da Sinhazinha foi uma das coisas que a gente conseguiu perceber assistindo aqui. Algumas coisas não causaram impacto que era pra dar e só simplesmente aconteceram na arena, com uma reedição de hacking, como a gente acabou de falar ainda há pouco, que aquele guindaste não causou o impacto que era para causar. O Rituais e Tigãs foi bastante prejudicado pela grandiosidade de Poranduba por fazer exatamente a mesma coisa, e elas só aconteceram dentro da arena. Mas fora isso, tivemos alguns itens individuais que cresceram bastante nessa noite, como a Cleise Simas, que voltou a ser arrebatadora como na noite de 2024, que se sobressaíram como Caetano Medeiros e o pajé Eric Beltrão, e fora esses que eu citei, momentos alegóricos que foram o ponto alto da noite, que foi entre flechas e fuzis, e o Sakaka Merandolino, que foi gigantesco, como eu já repeti várias vezes aqui. E até mesmo quebrado, Poranduba foi um dos primeiros melhores momentos do Caprichoso. O Caprichoso, ele continua no jogo, ele tá no jogo, ele se superou em alguns pontos em relação à primeira noite, mas a gente vai ver se ele superou o Boi Bumbá Garantido nessa segunda noite, porque a gente vai falar agora de Garantido, o Patrimônio do Brasil, que foi o subtema que o Boi Bumbá Garantido trouxe nessa segunda noite. Nessa segunda noite, o Boi Bumbá Garantido teve uma entrada sensacional, que foi aquela que foi ensaiada no ensaio técnico de domingo passado, trazendo todas as manifestações do Brasil, trazendo um chão forte e trazendo até um mestre-sala e porta-bandeira. Ué, mordendo a língua, Garantido? Não era o Caprichoso que era carnaval? E logo após essa entrada apoteótica do Garantido, que foi uma das coisas mais fortes que aconteceu nessa noite, a gente vai pra celebração, que tivemos algo muito maneiro de se perceber, que foi uma alegoria de celebração gigantesca. Eu acho que essa foi uma das alegorias de celebração do Garantido mais bem feitas dos últimos anos que ele trouxe para a arena. Uma alegoria bem feita, gigante, muito bem acabada. O corpo cênico na frente nem se fala, os carimbós e as manifestações espalhadas na frente da alegoria. Cara, que alegoria sensacional e que momento sensacional. E que chão sensacional do Garantido. Falando em chão, tivemos a entrada da vaqueirada nesse momento, que de novo, pela segunda noite consecutiva, teve um curto espaço para evoluir. Mas fora o problema de espaço curto, a vaqueirada deu seu show, trouxe lanças muito bonitas, vieram bem coreografados e fizeram tudo na medida do possível. As lanças de Santos estavam sensacionais. Falando em coisa sensacional e irrepreensível, a gente vai para evolução do Garantido, que é linda. A evolução do Garantido é sensacional, como a gente sempre fala aqui, mas a seleção de toadas que escolheram para esse momento foi arrebatador, mano. Foi uma das... Cara, foi incrível, só escolher um toadão histórico do Garantido. E na noite de ontem, o Garantido foi marcado por isso, por uma seleção de toadas para a noite incrível. Um repertório irrepreensível, só toada boa. E o Garantido mostrou na noite de ontem como se faz um repertório e como se respeita o seu próprio repertório. Indo para o nosso próximo tópico, a gente vai para Jevni Mendonça, que evoluiu muito melhor do que ontem. Trouxe uma apresentação muito bem, não se acanhou na sua segunda noite, trouxe o estandarte, botou para jogo e fez uma ótima apresentação. Parabéns, Jevni Mendonça. Falando em ótima apresentação, a gente vai para uma apresentação que acabou sendo cômica, que é a Valentina Coimbra, a Sinhazinha da Fazenda. Ela na noite de ontem veio com um vestido vermelhão bem tradicional do Garantido, com uma vaqueirada em volta da saia da Sinhazinha. A cênica, apesar de algumas discussões, ela foi muito legal, foi muito cômica e até certos momentos engraçado, que a Sinhazinha ela era paparicada e perfumada por toda aquela cênica, como se ela fosse uma influencer, assim como o Jael falou na apresentação dela. Dava para se perceber que aquela evolução era bem direcionada para um público mais novo. E apesar dos pesares, eu gostei muito, achei muito cômico. Foi uma bela apresentação da Valentina Coimbra, que também performou de forma caricata junto com a cênica, e foi um dos melhores pontos da noite.
Parabéns, Valentina Coimbra. E indo pra toada, letra e música, o Davi, depois de apanhar por 300 mil pessoas, passar o dia todo com uma notícia que ele foi substituído do cargo e provavelmente ter dormido a noite toda na Andiroba, o Davi veio com a voz muito límpida para a arena e sem desafinar a noite toda. Ele ainda mandou a toada, letra e música Olhar de Curumim, que foi uma performance muito boa. Cantou super bem, assim como o Davi cantou super bem como sempre e provavelmente gabaritou nesse quesito. Mas ainda continuando no Davi, ele ainda tem o problema de esquecer letras, apesar da voz estar límpida. Mas na noite de ontem ele teve quase zero ajudas do Bruno Costa, que ajudou só uma vez. Mas uma das coisas que foi irrepreensível e foi a maior coisa que aconteceu na noite do Boi Bumbum Bar Garantido e na noite do festival em anos foi a lenda amazônica Epopeia de Tamapu. Cara, essa lenda amazônica, aconteceu algo nela que não acontece há no mínimo 13 anos no festival, que foi uma cênica que conta a história do início ao fim. Essa lenda, ela foi tão bem contada, ela foi tão bem certinha em cada passada da toada, que eu acho que eu não vejo um tipo de lenda tão bem contada dessa há no mínimo uns 13 anos. Porque ela não foi uma lenda apressada, ela foi uma lenda que foi sendo contada devagar, evoluindo. E cara, isso foi sensacional, muito bom, isso foi muito bom. Pra mim, essa foi a melhor lenda em termos de cênica da segunda noite de 2025. Toda essa história muito bem contada, foi bem contada até culminar na chegada da Isabelle Nogueira, que pela segunda noite ela teve alguns problemas para poder sair dessa alegoria e pular pro nosso próximo tópico. A Cunha Poranga, apesar de ter se engatado na alegoria e que provavelmente deve ter quebrado aquele costeiro dela, que ela evoluiu com aquele costeiro com problemas, ela evoluiu muito bem, mostrou que ela consegue evoluir sem invenções malucas, sem jogarem coisas na costa dela, assim como na primeira noite. E na primeira noite de 2024 teve uma ajuda muito boa do Gandhi Cat com aquela cênica dos urubus que, cara, foi sensacional. Ela evoluiu, mostrou sua força e fez uma das melhores apresentações no Garantido na noite de ontem. Mas a questão do costeiro é uma coisa que tem que se rever, porque muito provavelmente, se o jurado for cri-cri, ela vai ser descontada a ponto. Indo pro nosso próximo tópico, a gente vai pra figura típica regional, que, meu irmão, igual um tacacá, essa figura típica regional foi muito boa. Cara, que áurea leve foi aquela figura típica regional. A toada tacacazeiras, cara, sensacional, que toada boa, meu irmão. As tacacazeiras ao redor da alegoria fazendo a cênica, misturando as coisas, o Israel tomando o tacacá, a Lívia Cristina chegando com uma cuia na mão, a toada, cara, foi um momento muito leve do Garantido, foi um momento muito bom. E com certeza deve ter gabaritado, porque eu mesmo não vi problema naquela hora. E como a gente acabou de falar, a gente vai pro nosso próximo tópico, que foi a Lívia Cristina. A Lívia Cristina veio muito bem na noite de ontem, veio bem festiva, fez o seu papel, veio um pouco abaixo em relação à noite anterior, mas ela fez a sua evolução de forma muito boa. Só aquele palco que fizeram pra ela, que depois que falaram que era uma cuia de tacacá, que eu fui perceber depois, não adicionou muita coisa na apresentação dela, mas fora isso, a Lívia Cristina fez uma ótima apresentação ontem. Indo pro nosso próximo tópico, a gente vai falar de João Paulo Farias, que fez simplesmente uma aula de história ontem. O João Paulo Farias, ele trouxe o Boi Bumbum Bar de 1978 para dentro da arena, versando a primeira vez que o eterno Jair Mendes botou movimento no Boi Bumbum Bar. Em 1978, Jair Mendes fez o seu boi biônico, que pela primeira vez na história foi um boi que mexia o dorso, mexia as orelhas e piscava. E também foi o ano que culminou na primeira saída do Boi Bumbum Bar Caprichoso da disputa do festival. Um dos anos vitoriosos do Boi Bumbum Bar Garantido. Foi um verso muito bom. Foi uma aula de história para quem não conhecia, trazer o boi antigo para dentro da arena, os moldes do boi de hoje, com o coração preto, o chifre preto e o corpo malhado. Cara, eu achei aquilo sensacional. Foi um dos melhores versos que o JP trouxe nesse ano, sem ataques direcionados, mas com história. E assim como Caetano Medeiros mencionou a toada Curral do Sapatão no Garantido, o JP respondeu citando o texto do Sem Lenço e Sem Documento, que também falava do mão mole, e deu a resposta sobre isso na arena, que foi uma parada muito foda. JP fez uma das melhores apresentações e também levando em consideração o traje típico que ele foi para a arena. Cara, JP, muito bom. Indo pro nosso ritual que fechou a noite do Boi Bumbum Bar Garantido, teve uma coisa que chamou nossa atenção e que foi
bem preocupante, que foi o pajé Adriano Paquetá. Parece que ele sofreu uma queda antes da sua aparição. Foi algo que me assustou na hora que eu tava assistindo. Parece que ele caiu de uma grande altura, demorou para voltar na sua aparição, e quando ele voltou parecia que ele tava meio atordoado, mas mesmo assim ele evoluiu super bem. Mas a gente vai falar nisso na hora do Paquetá. A lenda não foi lá uma das coisas mais marcantes que aconteceu na noite. Tinha bastante problema de acabamento nessa lenda. Pelos vídeos que eu vi pela arena, parece que metade da alegoria apagou, a luz dela cessou. E com certeza esse foi um dos rituais que o Boi Bumbá Garantido trouxe. Algo que só veio e foi. Voltando pro Paquetá, apesar da sua queda, que preocupou bastante, porque maior parte da sua evolução ele olhava para sua mão, parecendo que deve ter dado alguma coisa lá. Mas ele fez a sua evolução, fechou a segunda noite do Boi Bumbá Garantido e fechou a nossa resenha do Boi Bumbá vermelho e branco. Assim, o Boi Bumbá Garantido ele veio excelente, cara, arrebatador, um repertório certeiro, uma Seneca fazendo vários momentos fortes na arena e trazendo uma lenda tão bem contada que eu não vejo há no mínimo uns 13 anos. Alguns hits que brilharam na noite de sexta-feira vieram medianos ou se manteram, como a Lívia, a Cristina e a Jevene. A Cunha Poranga veio melhor na noite de ontem, mas ela teve aquele problema no costeiro dela que quebrou. O Israel Paulain parece que ele voltou pro ano de 2017 e de 2018, porque ele gritou demais na noite de ontem. Ele extrapolava em vários momentos e parecia que queria levantar a galera no grito, que foi algo que incomodou em alguns momentos. O Davi, como eu falei, parece que ele dormiu na andiroba, porque ele veio com uma voz límpida, mas ainda assim veio com aquele velho problema de esquecer letras. Mas do mesmo jeito, teve pouquíssimas vezes que ele teve ajuda dentro da arena, com o Bruno Costa entrando só uma vez e o Eric Juan, que é uma das promessas do Boi Bumbá Garantido, entrando para dar uma ajuda também. E nessa ajuda percebemos que o Eric Juan tem uma voz perfeita para a arena. Boi Bumbá Garantido, abre o olho e se liga nesse moleque, porque ele é o futuro de vocês. Bem, fazendo toda essa comparação e reassistindo todo o Festival de Parintins, botando na mesa os pontos fortes e os pontos fracos de cada boi e analisando tudo, a Pop Norte chega na conclusão que nessa segunda noite, levando em consideração tudo que a gente viu, eu digo que o Boi Bumbá Garantido leva essa noite por no mínimo uns 2 décimos de diferença. Teremos o jogo empatado hoje, na nossa percepção, é claro. O Boi Bumbá Caprichoso vai abrir a noite de hoje e a nossa resenha talvez a gente misture com o resultado do boi campeão de segunda-feira. Então espero vocês na resenha de segunda-feira, talvez. E é isso aí, essa foi a nossa resenha, essa foi a nossa percepção. E deixe nos comentários o que você achou dessa segunda noite também. E veja a nossa resenha da primeira noite. E é isso.